Amados, preste atenção nessa palavra, que nós estamos falando sobre o altar. Nós já falamos aqui que o altar é um lugar onde nós colocamos a nossa oferta. A nossa vida é uma oferta. Diga comigo, a minha vida é uma oferta. E o altar simboliza a nossa vida também. A nossa vida como oferta, a nossa dedicação, o fogo do Espírito sobre nós. E o altar era feito para isso, era para o sacrifício da oferta. Mas a Bíblia também mostra, irmão, que houveram alguns momentos e algumas pessoas que levantaram um altar ao Senhor. Diga comigo, levantaram um altar ao Senhor. E elas escolheram momentos que impactaram a vida delas. Momentos chaves que eu chamo. E essa noite pode ser esse momento para você em nome de Jesus. Hoje eu quero meditar com você em Gênesis capítulo 28. A partir do versículo 10. Você pode pegar a Bíblia até com você, para você acompanhar junto comigo. Fala sobre a visão da escada de Jacó. É um texto que eu acho muito lindo, muito tremendo. Porque é uma visão gloriosa, onde o céu se abriu. Glória a Deus, irmãos. Eu sou apaixonado por essa expressão, quando o céu se abre. Porque o céu abrir para nós é a convicção e a certeza que nós atraímos aquilo que está no céu para a terra. Aleluia, irmão. O céu não está em crise. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí. O céu é um ambiente de maravilhas do Senhor. O céu é um ambiente de manifestação dos prodígios do Senhor. E esse texto nos mostra que quando Jacó seguiu para Harã, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite. Gênesis 28, versículo 11. Pois já era sol posto. Tomou uma pedra do lugar e fez dela o seu travesseiro. E se deitou ali mesmo para dormir. Jacó, meu irmão, era um homem que tinha fugido da sua família. Jacó era um homem sentenciado à morte. Talvez você lembra da história de Esaú e Jacó. Quem lembra da história de Esaú e Jacó aqui? Onde Jacó pede a bênção ao seu pai. Só que ele não era para receber a bênção, era para receber Esaú. Porém, Esaú trocou a bênção por um prato de lentilhas, por um cozido, né? Por um cozido. E aqui é uma outra palavra, né? Mas a gente não pode trocar as promessas de Deus só por qualquer coisa. Você entende o que eu estou querendo dizer, né, irmão? Tem muita gente que troca, que faz a mesma coisa que Esaú fez. Porém, Jacó sabia que precisava da bênção para ser um vencedor. Sabia que precisava da liberação do seu pai. E ele fez, até de maneira ardilosa, tudo isso. E a Bíblia fala que ele fugiu da sua casa. Ele não sabia o que seria do seu futuro. Ele não sabia o que seria do seu destino. A única coisa que ele sabia é que ele tinha uma bênção de Deus sobre ele. Glória a Deus por isso, irmão. Quando você tem uma palavra liberada de Deus, talvez hoje as suas circunstâncias não sejam como você imaginava que fosse. Talvez hoje aparentemente parece que as coisas não andam. Mas se você tem uma palavra liberada do céu sobre a tua vida, se você tem uma palavra liberada de Deus a teu respeito, aleluia, quem concorda com isso, digam glória a Deus, digam amém. Você tem a convicção daquilo que Deus pode fazer. O mundo natural dizia que Jacó não tinha nada, mas o mundo espiritual estava recebendo o que foi liberado na vida dele. A Bíblia fala que então Jacó pegou uma pedra daquele lugar e fez dela um travesseiro. Irmão, eu tenho certeza que você já teve uma noite mal dormida. Quem já teve uma noite mal dormida? Eu já tive. Talvez você até já dormiu num lugar difícil, mas você pensa que terrível que é fazer da pedra o seu travesseiro. Que loucura, né? Mas era o que ele tinha. Então de repente Jacó sonhou. E qual foi o sonho de Jacó? O sonho de Jacó foi que havia uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam nessa escada. Amém? Perto dele estava o Senhor e disse: eu sou o Senhor,
Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, virá do ocidente ao oriente, para o norte e sul. E ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então Deus faz a promessa para ele, que ele que não tinha nada, ele que tinha apenas uma pedra como travesseiro, Deus diz: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Glória a Deus, irmãos. Quando Deus fala isso para nós, quando Deus libera isso na minha vida, quando Deus libera isso na tua vida. E eu quero aqui falar um pouco sobre o que aconteceu depois. Sabe por quê, irmão? Deus fala, Deus ministra, Deus opera, Deus está falando com você nesse lugar, Deus está falando com a tua vida nessa noite. Mas o que você vai fazer depois de Deus falar com você? Amém? Deus quer dar respostas, mas eu também quero ser uma resposta de Deus. A Bíblia fala, irmão, que Jacó se encontrou com Deus em um lugar. Você precisa de um lugar para se encontrar com Deus. Amém? Você precisa de um lugar. O local onde o intercessor está se torna o lugar de Deus. Quando nós estabelecemos uma posição de intercessão, de adoração, nós podemos dizer o que Jacó disse depois daquele sonho: certamente o Senhor está nesse lugar. Eu tenho certeza que você vai sair dessa noite, você vai voltar para tua casa, amanhã a semana começa e tem os teus afazeres, e você vai poder dizer: certamente naquela noite lá na igreja, o Senhor estava comigo, estava falando ao meu coração. Você precisa de um lugar para Deus falar com você. O problema é que às vezes nós queremos que Deus fale conosco, nós estamos na correria, e aí não queremos vir buscar. Ah, mas eu não tenho tempo para ir na igreja. Ah, mas eu não tenho tempo para adorar a Deus no meu local secreto. Ah, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia, irmão. E o tempo vai passando e nós queremos que Deus fale conosco. Mas quando você encontra o lugar, quando você encontra o momento, Deus vai falar com você. Jacó fala que aquele lugar, aquela experiência foi tão poderosa que ele disse: esse lugar é terrível. A palavra terrível aqui está no sentido de poderosa, grande. Ele percebeu que ele era um homem pequeno, ele era um homem insignificante, mas um Deus grande havia falado com ele naquele lugar. Eu quero que você possa perceber isso, irmão. Por mais grande que Deus seja, por mais poderoso que Deus seja, Deus fala comigo e com você. Deus fala com a igreja, Deus fala com a gente, e Deus transforma um ambiente. Aquele ambiente era apenas um lugar comum, aquele ambiente era apenas um lugar qualquer, mas naquele momento, aquele lugar se tornou a porta do céu, aquele lugar se tornou um lugar onde havia uma escada do céu, onde naquela visão anjos do céu subiam e desciam. Isso significa o que, irmão? Que o Senhor recebe a minha oração, que o Senhor recebe a tua oração. Quando você levanta para clamar, quando você levanta para orar, sim, a nossa oração sai da terra e chega até o céu. Levanta a tua mão e glorifica se você crê, irmão. A tua glorificação, a tua adoração que você fez quando você cantou, quando você glorificou. Aí você até pode não conhecer a canção que está sendo ministrada, mas você está em sintonia com o que Deus está fazendo. Você está em sintonia com o que o Espírito Santo está fazendo. E essa escada, ela foi estabelecida pelo Senhor para levar a nossa adoração, o nosso louvor. Então, amados, estamos no lugar certo. Glória a Deus por isso. E muitas vezes, irmãos, achamos que nós não temos como orar. Muitas vezes nós achamos que não temos como buscar. Mas a palavra fala que até o Senhor nisso nos ajuda. Romanos 8:26, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Quem sabe você diz: pastor, eu não consigo buscar, eu sou fraco. Pastor, eu não consigo buscar, eu sou
como Jacó, fugindo dos meus problemas. Os problemas meus me perseguem, eu estou fugindo deles, mas eles estão sempre à minha volta. A preocupação, o medo, o desespero, a preocupação com o dia do amanhã. Em primeiro lugar, esteja no lugar, aleluia. Segundo lugar, deixa Deus capacitar você. Você pode ter até uma pedra, mas com uma pedra de travesseiro, Deus ainda vai falar com você. Romanos 8:26 continua dizendo: não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você pode dar glória a Deus pelo Espírito Santo, irmão? Aquilo que a gente não consegue, Ele faz. Então você está posicionado, você está no lugar, você está decidido a ter uma vida diferente. E esse texto é um texto que fala sobre a oração. Nesse sonho, Jacó viu uma escada que estendia da terra aos céus. Cantamos aqui a oração que Jesus ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céus. Amém? Fechou com a palavra. Jesus ensinou essa oração: venha o teu reino, venha o teu poder, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E essa escada do céu é a nossa oração, é a nossa adoração. Você começou a clamar, você começou a buscar, você começou a orar nessa noite, irmão. Tenha certeza, algo está sendo liberado do céu sobre a tua vida. Há uma palavra de descanso para você. Quem sabe você até, eu sempre gosto de usar isso: pastor, mas eu volto para a igreja e está tudo do mesmo jeito. Eu volto para minha casa e está lá o problema, e está lá a situação. Meu irmão, talvez a situação não mudou, mas você mudou. Você mudou. O teu jeito de pensar mudou. A palavra fala que Jacó teve um sonho, e ele percebeu, ele olhou e ele viu aquela escada não estava mais lá, porque era num sonho. Mas ele viu que a partir daquele momento, ele havia mudado. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quem quer deixar Deus mudar a sua vida, levanta as mãos ao céu, glorifica o Senhor com toda a tua força aí, irmão. Então Jacó recebeu aquela bênção de ser um abençoador, aquela bênção de repartir as bênçãos de Deus. Você está aqui hoje para repartir as bênçãos de Deus. Você vai ter a semana toda, irmão, para dizer o que Deus está fazendo na tua vida. A palavra fala que Deus falou para Jacó: a partir da tua vida, a mesma bênção que estava em Abraão, eu abençoarei você, eu abençoarei você, eu abençoarei a tua geração. A mesma bênção que estava lá sobre Abraão, ela vai chegar sobre você. Por isso, em nome de Jesus, meu irmão, quando nós entendemos que a nossa vida é um lugar onde Deus quer habitar, quando nós entendemos que a nossa oração, ela liga terra e céu, nós sabemos que as promessas do Senhor se cumprirão sobre a nossa vida, e não somente sobre nós, sobre a nossa descendência. Quem sabe eu falo com pessoas que vivem um ciclo, na sua família tudo dá errado. Ah, pastor, mas deu tudo errado na minha família quando eu era criança, deu tudo errado na minha família do meu esposo. Você pode mudar essa história em nome de Jesus, amém, amados? A tua geração será abençoada, glória a Deus por isso. A tua geração será diferente. E o tema da nossa mensagem, Gênesis capítulo 28, versículo 18. Depois de tudo isso, o que Jacó tinha usado como um travesseiro? Uma pedra. A palavra diz que ele pegou aquela pedra, derramou óleo sobre aquela pedra e fez daquela pedra um altar a Deus. Amém, irmãos? Por isso que eu volto a falar o que eu falei no início. O altar, ele é sacrifício. O altar, ele é uma consagração da nossa vida e da nossa oferta. Mas o altar também, a gente ergue um altar ao Senhor. Quem está disposto nessa noite a erguer um altar ao Senhor aqui nesse lugar? A palavra fala que Jacó ergueu um altar ao Senhor. Aleluia, irmão. Aquele momento foi o momento que mudou a sua história.
A Bíblia conta que muitos homens fizeram isso. No Antigo Testamento, os altares eram construídos não apenas como um lugar de sacrifício, mas também um lugar de memória, algo para marcar e lembrar o que Deus tinha feito. A Bíblia fala que Josué ergueu um altar no local onde ele e o povo de Israel atravessaram o Jordão. Glória a Deus. Abraão ergueu um altar em Siquém, onde Deus prometeu que a sua descendência seria abençoada. Samuel ergueu um altar em Missá, para marcar a vitória que Deus tinha dado sobre os filisteus. E a palavra diz que ele deu um nome para aquele altar, e chamou de Ebenezer, pedra de ajuda, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus por isso, amados. Olha para mim aqui. Quantas vezes você já viu a mão de Deus sobre a tua vida, né? Tem pessoas aqui que eu sei, pessoas já nos falaram, mas talvez tem pessoas que eu não conheço a história aqui, que Deus já te livrou da morte. Quem sabe você estava no leito de enfermidade, irmão, desenganado pela medicina. Tem pessoas aqui, queridos, que Deus tirou, como eu estava falando, lá na sua descendência. Estava marcado para tudo dar errado, estava marcado para tudo ser a sua vida, uma vida de opressão, uma vida de derrota, mas Deus levantou você. Quem foi levantado pelo Senhor aí, dá um glória a Deus. Quem sabe, amados, eu falo com pessoas aqui que olham para a sua vida atrás e hoje só dizem: olha, não tem explicação, a única explicação que eu tenho é Deus na minha vida. Amém, amados? Isso é maravilhoso, irmãos. Essas memórias são as coisas boas que Deus nos traz. E a Bíblia fala que antigamente, no Antigo Testamento, quando Deus livrava o povo de uma guerra, quando Deus livrava o povo de um inimigo, aquele povo não apenas recebia o que Deus estava fazendo, mas eles também davam uma resposta para Deus. Amém, amados? O problema dos dias de hoje, presta atenção comigo, é que as pessoas barganham com Deus. O que é barganham? Elas fazem troca. Elas pensam assim: eu vou na igreja, vou buscar Deus, ou vou fazer um voto, ou vou ofertar, ou vou servir a Deus, se Deus fizer alguma coisa na minha vida. É assim ou não é que a gente ouve? Se Deus fizer alguma coisa, eu vou servir a Deus. Se Deus fizer alguma coisa, eu vou na igreja. Mas se não acontecer nada, eu desisto. Se não acontecer nada, eu largo de mão. Só que é o contrário, irmão. Presta atenção. Na verdade acontece o contrário. Primeiro Deus fala. Amém? Primeiro Deus fala, e depois a gente reage. A Bíblia conta que nesse texto, em muitos outros momentos, irmão, Deus fala com a sua igreja, Deus fala com o seu povo. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala para a igreja. Deus está falando com você, irmão. Deus está falando na igreja. Deus está falando diariamente, usando a nossa vida, usando aqui neste altar. Deus está ministrando ao teu coração. E tudo que Deus deseja para a gente como igreja, irmão, é que a gente possa levantar um altar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida podemos dizer: Senhor, eu estou levantando o altar a Ti, Senhor. Uma memória, aquilo que o Senhor faz, uma memória, aquilo que o Senhor fez sobre mim. A Bíblia fala que esses altares, eles eram representativos, porque naquela época os homens consagravam imagens, os homens consagravam, a gente vê lá em Êxodo, o bezerro de ouro, eram figuras. Por isso que não era uma imagem, eram pedras que simbolizavam as próprias pedras ali. Não era uma imagem representando um Deus, mas ali aquelas pedras significavam algo. Deus fez na vida de alguém. Deus fez algo na vida de alguém aqui nesse lugar. Um Deus desconhecido ao mundo, um Deus que não é feito por imagens, um Deus que não é construído pela mente humana,
um Deus que não é construído pela razão humana, mas um Deus vivo e poderoso. Algo Deus fez nesse lugar. Eu quero dizer para você nessa noite, irmão, esteja disposto, esteja disposta a levantar um altar ao Senhor. Esse altar, ele tinha que ser algo visível. Não adianta você levantar um testemunho de fé e as pessoas não saber o que Deus fez na tua vida. Você está entendendo, irmão? Tem gente que se a pessoa fala, você é evangélico, você é crente, a pessoa se esconde. Que nem Pedro. Pedro disse, jamais, Jesus. Você acha que eu, teu discípulo, vou te negar? Jesus falou, você vai me negar 3 vezes. E aí as pessoas falam, mas Pedro, você andava com Jesus, né? Aquele que estão levando para ser crucificado. Não, nem sei quem é. Muitas pessoas vivem assim a sua vida, mas nós não podemos ser assim. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Pode levantar a tua mão direita ao céu, dá um glória a Deus por isso. Tem pessoas que têm vergonha de dizer o que Deus está fazendo no meio do povo, no meio da igreja, irmão. Você levanta um altar com o teu testemunho, amém? Você levanta um altar como você pode às vezes estar só com uma pedra, como travesseiro, mas são aparências. Eu quero dizer, meu irmão, você tem tudo o que você precisa, glória a Deus. Você tem tudo o que você precisa. Eu preguei aqui terça-feira, quem estava no culto de terça lembra, a grande promessa que nós falamos, e você sabe de cor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão, o que significa a palavra acrescentada? A mais. Diga comigo, a palavra acrescentada significa algo a mais. Por que esse texto está na Bíblia? Sabe por quê, irmão? Porque dentro de nós temos tudo aquilo que nós precisamos, e as demais coisas serão apenas acrescentadas. Quem pegou essa promessa na sua vida, levanta a mão ao céu, dá um glória a Deus, irmão. Tudo que você precisa está em você. Quando você busca a Deus de coração, quando você busca essa visão do céu, que você sabe, olha, eu vou à igreja, eu vou orar na minha casa, e eu sei que as minhas orações não são vazias, as minhas orações, há uma escada no céu, e essa escada leva as minhas orações ao Senhor. Eu sei que quando eu levanto o meu clamor a Deus, quando eu faço os meus propósitos com Deus, quando eu faço os meus compromissos com Deus, porque existem 3 fases, irmãos. Primeiro lugar, Deus fala. Segundo lugar, nós temos a revelação de que Deus falou conosco. Hoje a gente vive na era da informação. Você tem a Bíblia, você tem as redes sociais, você tem tanta coisa para te mostrar coisas bonitas a respeito de Deus. Mas Deus não quer apenas que você seja informado sobre Ele. Deus quer que você tenha uma revelação dEle, e que você possa realmente dizer, Jesus está na minha vida, o amor de Deus me preenche, o poder de Deus está sobre mim. E em terceiro lugar, queridos, Deus fala, nós temos uma revelação, e nós fazemos um compromisso com Deus. Amém? Vida com Deus é vida de compromisso. Você não pode apenas dizer, eu sou apenas vem à igreja porque gosto, busco a Deus porque acho bom. Não, eu tenho um compromisso com Ele. A palavra fala, que no mesmo texto de Gênesis 28, que depois que Jacó teve a visão, depois que Jacó viu esse lugar, é o lugar onde Deus falou comigo, e pegou aquela pedra e colocou óleo. Diz o versículo 20 que Jacó também fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, que me empreendo, me der o pão a comer, a roupa para me vestir, e voltarei em paz para a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta coluna será a casa de Deus, aleluia! E tudo aquilo que Deus me der, certamente eu darei do dízimo. Olha que tremendo. Não quero aqui falar só dízimo aqui, mas quero falar de compromisso que nós fazemos com Deus. Deus fala, quem crê nisso diga glória a Deus, irmão.
Nós percebemos que Deus está falando e nós temos que ter um compromisso com Ele. Vida com Deus sem compromisso, irmão, é apenas religiosidade. Vida com Deus sem compromisso é apenas vir à igreja. Mas eu quero dizer para você, irmão, Deus fez você para muito mais que isso, glória a Deus. Deus levantou você, Deus levantou a tua vida para ser uma pessoa de compromisso com as coisas de Deus. Jacó poderia ter parado aquele momento e apenas erguido aquele altar, mas ele falou: Senhor, eu também não apenas posso ficar parado, eu não apenas posso ficar vendo o Senhor fazer, eu também me comprometo com aquilo que o Senhor faz por mim. A vida com Deus é feita dos comprometidos, a vida com Deus é feita daqueles que dão resposta ao Senhor. Erguer um altar ao Senhor, meu irmão, dar uma resposta a Deus. Erguer um altar ao Senhor e sair da mediocridade. Erguer um altar ao Senhor é sair do que todo mundo está fazendo e poder dizer: Senhor, Tu tens sido tão maravilhoso, Senhor, Tu tens sido tão bom comigo, Pai. Eu não me importo de Te buscar, eu não me importo de estar na Tua casa, eu não me importo de fazer os meus votos com o Senhor, porque eu sinto prazer em servir ao Senhor com alegria. Eu não posso aqui me deter tudo, mas depois você vai ver, queridos, quem foi Jacó depois de tudo isso. A Bíblia fala que Jacó foi um homem muito abençoado por Deus. Não somente em posse, a palavra fala que Jacó foi riquíssimo, irmão. Mas do que adianta a riqueza se ele continuasse de mal com seu irmão? Do que adianta a prosperidade se ele continuasse em briga com a sua casa? Mas quando a bênção vem, ela vem completa. Levanta a mão direita, você crê nisso em nome de Jesus. A palavra fala que um dos textos mais lindos da Bíblia. Eu acho lindo esse texto. Depois que Jacó passou todo o sufoco que ele teve que passar, né? Passou lá na mão, né, do seu sogro, muita dificuldade, mas voltou próspero, voltou abençoado. E ele voltou para a terra, porque havia uma promessa de Deus sobre a vida dele, que ele voltaria para a sua terra. E a palavra fala que ele estava preparado para o pior. E ele pensou: se eu chegar nesse lugar, o meu irmão me odeia. Talvez, né, a minha família me odeia. Aqueles que eu enganei me odeiam. A palavra fala que Jacó estava preparado, ele enxergou o seu irmão Esaú, enxergou os servos de Esaú, a família de Esaú, e pensou: pronto, este lugar vai ser um lugar de morte, porque vai haver uma guerra. Mas a palavra fala que quando esses dois irmãos se encontraram, não houve confusão, não houve guerra, não houve discussão, mas a Bíblia fala que houve um abraço de perdão, houve um abraço de restauração, houve um abraço de honra. A bênção foi completa na vida desse homem que decidiu levantar um altar ao Senhor. Eu quero a bênção completa na minha vida, irmão. Que adianta apenas a gente ser próspero, ter dinheiro, ter finanças. Esse dinheiro, essas finanças trazerem confusão, trazerem guerra para dentro de casa, separarem famílias. Isso não acontece muitas vezes, irmão? Separam famílias. Mas a bênção, a prosperidade de Deus, quando ela vem sobre nós, é para sermos abençoados em todas as áreas. Quando você decide levantar um altar ao Senhor, meu irmão, honrar ao Senhor com a tua vida, honrar ao Senhor com a tua fé, dedicar a tua vida para Ele. Nós não somos perfeitos, irmãos. Você vai ter os teus defeitos, eu tenho os meus defeitos. Nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele nos trata. Aleluia, irmão. Ele nos molda, Ele nos capacita. E você começa a ver um agir de Deus. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já visualizaram isso na sua vida. Tem gente aqui que parece que a sua história é a história de Jacó. Não é, irmão? Deus tirou você lá de trás. Deus tirou você de uma situação deplorável. E você tem visto a mão do Senhor estendida sobre a tua vida e sobre a tua casa. E se você, quem sabe, hoje está aqui neste culto, você, quem sabe, hoje está ouvindo essa palavra, e muitas vezes não consegue visualizar isso, muitas vezes parece que isto é algo distante de você, eu quero dizer, meu irmão, esta porta do céu ainda está aberta, glória a Deus. E você pode sim ouvir a voz de Deus,
se alegrar com o que Deus está falando e tomar uma atitude que honra ao Senhor. Uma atitude de servir a Deus, uma atitude de dedicar a tua vida ao Senhor, honrar a Deus com as tuas ofertas, honrar a Deus com os teus dízimos, honrar a Deus com os teus talentos, porque o nosso Deus é digno de toda a glória e todo o louvor. Quem quer ter o altar restaurado nessa noite em nome de Jesus? Essa noite Deus quer restaurar o altar do compromisso. Nós falamos muito sobre o altar da presença de Deus, o altar onde o Espírito Santo fala, mas nós temos que ter um compromisso com o Senhor. Altar é lugar